Os acampamentos de pessoas sem teto estão tomando conta dos parques nacionais, e a criminalidade está atingindo níveis recordes. O mesmo se aplica a muitas regiões que outrora eram prósperas, economicamente e socialmente estáveis. Se quiser saber quão profundo é o declínio social em todos os Estados Unidos, basta assistir a alguns vídeos ou caminhar pelas ruas das maiores cidades do país. Nem é necessário ir às áreas pobres para ver a crise que está corroendo a sociedade americana e destruindo-a de dentro para fora. Como mostraremos neste vídeo, mesmo nas melhores áreas do país, sujeira, miséria e doenças estão por toda parte. Inclusive, novas fotografias mostram várias agulhas visíveis no chão a poucas quadras da Casa Branca. Antes de continuarmos, não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Milhares de pessoas nos Estados Unidos não podem se dar ao luxo de ter uma moradia. A falta de habitação também está aumentando na Califórnia. Isso continua mesmo com o boom econômico. Um exemplo disso é o caso de Michael J. Deal, que perdeu sua casa e começou a viver em uma barraca no condado de Orange, Califórnia, por anos. Esse homem ficou sem teto há muito tempo, e agora tem apenas uma guitarra e um cachorro. Michael J. Deal é um sem-teto. Anteriormente, ele ganhava muito dinheiro como mergulhador em plataformas de petróleo e oleodutos no Golfo do México. Mas tudo mudou em 2009, quando foi vítima de um crime violento. Um homem atirou em sua cabeça e a bala ainda está alojada em seu crânio. O homem originário do Texas se recuperou, mas perdeu sua saúde, seu trabalho, sua casa e sua família. Ele encontrou um novo lar entre as pessoas sem teto no Rio Santa Ana. Para evitar acampar nas ruas ou parques da cidade, as pessoas sem teto instalaram barracas nas margens do rio. No entanto, agora as autoridades do condado de Orange querem limpar as margens do rio. Pessoas sem teto, como Michael J. Deal, já foram expulsas anteriormente de diferentes lugares. Infelizmente, a Califórnia e outras cidades já não são o que eram antes. Em São Francisco, o bonde continua do centro até o porto, subindo e descendo colinas. A névoa da manhã ainda paira sobre a Golden Gate e a ilha de Alcatraz. Os restaurantes à beira-mar ainda oferecem frutos do mar deliciosos, e a íngreme Lombard Street serpenteia tão colorida como sempre entre casas vitorianas. No entanto, o crime e diferentes substâncias ilícitas tomaram conta do centro. A cidade parece um verdadeiro lixão. Há pessoas sem teto por toda parte, muitas delas com graves problemas de saúde mental. Além disso, tornou-se extremamente difícil conseguir moradia. O turismo também diminuiu. Se você olhar para o chão, provavelmente encontrará pílulas ilícitas nas ruas da Califórnia e de São Francisco. A degradação de uma das cidades mais bonitas do mundo é tão grave que grandes lojas de departamento, grandes lojas e supermercados de alta qualidade, como Nordstrom e Whole Foods, fecharam seus locais emblemáticos após seus funcionários serem vítimas de centenas de roubos à mão armada, com facas e tacos de beisebol. Essas pessoas se cansaram do mau cheiro e de ver o sem-teto fazendo suas necessidades à luz do dia sem nenhum pudor. Um passeio pela Market Street, que percorre a cidade desde o Embarcadero, passando pelo centro financeiro até o boêmio distrito de Castro, tornou-se uma verdadeira aventura. Ruas cheias de lixo, aumento da criminalidade e sem teto à beira da estrada. Um passeio pela Market Street, que percorre a cidade desde o Embarcadero, passando pelo centro financeiro até o boêmio distrito de Castro, tornou-se uma verdadeira aventura. Ruas cheias de lixo, aumento da criminalidade e sem teto à beira da estrada. A atividade econômica nos centros urbanos agora é apenas 1/3 dos níveis pré-pandêmicos, já que empresas como Twitter, Google, Facebook, Instagram e Salesforce adotaram o trabalho remoto e demitiram milhares de trabalhadores. 26% dos escritórios permanecem vazios, o que certamente afeta os negócios, já que menos pessoas transitam, resulta em menos vendas, nos táxis, que fazem menos corridas, nas cafeterias, restaurantes e barracas de comida, que têm menos clientes. Cerca de 4.000 empresas fecharam. Hoje em dia,
Passear pelos bairros de Tenderloin e Soma, pelo estádio de beisebol dos Giants ou pelas instalações de basquete dos Warriors é agora uma das experiências mais deprimentes. Há milhares de pessoas sem teto, montes de lixo, cenas de consumo de substâncias venenosas. As pessoas têm medo de serem assaltadas. As janelas estão cobertas com cartazes onde se lê para alugar e para vender. Dessa forma, embora São Francisco seja considerada uma das maiores cidades dos Estados Unidos, ela se tornou uma espécie de distopia, onde os sem-teto dormem com equipamentos de defesa pessoal debaixo dos travesseiros, e os cidadãos precisam agir como agentes da ordem devido à escassez de policiais. Durante uma entrevista, um homem que vivia em uma barraca afirmou ter dormido lá por 7 meses com várias ferramentas de defesa pessoal ao seu lado. Apesar disso, ele apontou que sua barraca foi roubada, atacada e vandalizada. As forças de segurança, gravemente carentes de pessoal, não apareceram em nenhuma dessas ocasiões. Nova York sempre foi uma cidade de imigrantes multiétnica e multicultural. Também é um raio de esperança para aqueles que lutam por uma vida melhor. Mas isso está se voltando contra ela. Como tudo na vida, quando algo é levado ao extremo, podem surgir problemas. A afluência de imigrantes e solicitantes de asilo está testando a capacidade e os recursos da cidade. Este problema vai destruir Nova York, disse o prefeito Eric Adams. E ele realmente começou a estar certo. A Grande Maçã agora enfrenta níveis de falta de moradia não vistos desde a Grande Depressão da década de 1930. Conforme anunciado pelas autoridades, a cidade de Nova York acaba de superar um marco infeliz. Pela primeira vez em sua história, mais de 100 mil pessoas sem teto dormem em abrigos. Para piorar as coisas, a afluência de solicitantes de asilo continua crescendo e agora representa mais da metade da população acolhida. O prefeito Eric Adams disse que a cidade já não tem dinheiro, espaço e pessoal suficientes para atender aos solicitantes de asilo. Não vejo o fim disso. Aceitamos 10 mil imigrantes por mês. Há uma crise na cidade. Em geral, cerca de 1 em cada 80 residentes na maior cidade do país não tem um lugar de residência fixo. Em Nova York, os níveis de pobreza tornaram-se tão severos que a crise do sem-teto está fora de controle. Diante disso, a cidade pediu à Guarda Nacional que tomasse medidas diante dessa crise. Esses funcionários do governo estão sendo mobilizados para ajudar nas operações diárias em muitos abrigos, incluindo a distribuição de alimentos e ajudando no que for necessário, pois há poucas pessoas ajudando nos abrigos. Segundo o Departamento de Serviços para Pessoas Sem Teto, mais de 95 mil pessoas vivem atualmente em abrigos na cidade de Nova York, e cerca de 13 mil delas ficaram sem moradia no ano passado. Você consegue se lembrar de algum outro momento da história em que os governantes da cidade recorreram à Guarda Nacional porque a falta de moradia atingiu níveis sem precedentes? Provavelmente não. Portanto, essa crise está se desenrolando a um ritmo alarmante e, infelizmente, as pessoas desesperadas que vivem nas ruas estão fazendo coisas desesperadas para sobreviver. Alguns analistas afirmam que o declínio social que mina as cidades é sistêmico e piorará com o tempo. Quando algumas pessoas emigraram para Nova York vindo da Rússia, há mais de um século, encontraram o caminho para uma vida melhor na cidade. Muitos eram pobres, no entanto, com o tempo, compraram casas ou apartamentos e entraram para a classe média. Hoje em dia, a paisagem urbana atual é muito diferente. Diante disso, e apesar de ser classificada como a capital do mundo, a meca de muitos turistas e imigrantes, e uma das cidades mais caras, Nova York ocupou em 2022 uma posição distante entre as melhores áreas urbanas dos Estados Unidos, ficando em 120 entre as cidades metropolitanas do EUA para se viver em 2022-2023. Cada índice leva em consideração vários fatores: desemprego, salário médio por emprego, renda média anual combinada e custo de vida. Dessa forma, a classe trabalhadora luta para pagar o aluguel, além de não ter uma forma de melhorar suas vidas. Então, muitas vezes, mudam-se da cidade. A pobreza urbana está profundamente enraizada nos Estados Unidos. 30% ou mais da população vive abaixo da linha da pobreza. Até mesmo os meios de comunicação controlados admitem que nas últimas 2 décadas,
As grandes cidades passaram de motores de crescimento e oportunidades a lugares de crescente desigualdade. As disparidades de riqueza e renda estão se tornando a norma. Em resumo, ao longo das últimas 2 décadas, centenas de milhares de pessoas deixaram a Califórnia e Nova York e se mudaram para outros lugares. A maioria delas diz que está indo embora porque as regiões se tornaram muito caras. Os altos preços das moradias e o custo de vida exigem que os habitantes das cidades ganhem pelo menos 7 vezes o salário médio para viver decentemente. Você acha que a Califórnia e Nova York podem se recuperar da crise que estão enfrentando? Você sabe, pode deixar suas respostas nos comentários. E se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.